eu sinto uma segurança que eu não sentia antes, relacionada a mim como profissional. Eu não tinha essa capacidade de falar, eu sou enfermeira e eu posso fazer a diferença. Hoje eu tenho segurança, assim, a postura beira-leito mudou. Aí a médica voltou depois de tudo. Ali, queria volume rápido, pinça aberta, você foi lá, pegou a abraçadeira, colocou sem ali. Parabéns, sabe, pela atitude que você teve. Eu ouvi da minha técnica, você não sabe o quanto eu desejei você estar neste plantão. Aí eu fiquei... A dona mudou minha vida, desabrochou a Rafaela líder, que eu pensava que não existia. Dona, é super importante para mim a questão de tomar cada vez mais o meu lugar. Porque quando eu tomo o meu lugar, isso também contribui para a minha valorização profissional e para a minha satisfação profissional. Olá, donas e donos do plantão! Você que é enfermeiro ou enfermeira, assim como a gente, seja muito bem-vinda ao maior evento da enfermagem pós-moderna no Brasil. Que prazer, que felicidade estar aqui com vocês nesse evento que ele foi construído por nós e pensado em cada detalhe para que seja um diferencial para você que, como a gente, veste a camisa da enfermagem. Nós três, nós estamos aqui para entregar a você consciência de valor. Eu sou Priscila Meirelles, enfermeira emergencista, e junto com as minhas irmãs Patrícia e Poliana, nós temos mais de 30 anos de atuação na enfermagem e nós estamos aqui liderando esse movimento para que você, enfermeira, tenha segurança, autonomia e seja reconhecida como a dona do seu plantão. É isso mesmo. Imagina você segura, sabendo exatamente o que fazer em meio ao caos de um plantão, diante de uma intercorrência, tendo autonomia para tomar suas decisões naqueles momentos mais críticos que o paciente precisa, tendo o poder de salvar vidas. Imagina você liderando bem a sua equipe, sendo respeitada por todos de uma maneira natural, desde o médico do setor até aqueles técnicos mais experientes que te olham meio torto por você ser mais nova. Pois é, imagina eles te escutando e fazendo o que precisa ser feito sem você falar 3, 4 vezes o mesmo comando. Imagina você sair de um plantão com a sensação de dever cumprido, que você fez tudo o que podia pelos seus pacientes e no final acabou mudando os desfechos e salvando vidas. Você até sai cansada fisicamente, mas extremamente realizada com o seu trabalho, reconhecida pelos colegas, pelos pacientes e familiares que você atendeu. Imagina você ter recursos para se apresentar como enfermeira competente, com discurso alinhado com as chamadas habilidades emergentes que o futuro do trabalho determina. Isso é ser dona do plantão. E agora eu pergunto, essas realizações como enfermeira já fazem parte da sua realidade profissional? Se sim, ótimo, perfeito. Mas se não, pode ficar tranquilo, porque você está no lugar certo. E nessa semana nós vamos pegar na sua mão, elevando a barrinha da sua competência profissional, mostrando de forma simples e objetiva os primeiros passos para você se tornar uma verdadeira enfermeira dona do seu plantão e ainda mais. Ao final desse evento, você vai deixar de lado o medo realmente de assumir uma postura de liderança e vai estar segura, convicta, para você realizar o que você talvez nunca tinha imaginado que você seria capaz. Será um evento incrível, com aulas práticas, conteúdos vivenciais, materiais complementares, sessões tira-dúvidas, cases de enfermeiras que hoje já são donas e até premiações, tá bom? Para as enfermeiras mais engajadas que acompanharem todo o nosso evento aqui com a gente. O grande objetivo é que você leve tudo para a prática e comece a se tornar uma dona do plantão a partir de hoje. Então, acompanhe o evento até o final, para que você mesmo veja a transformação em você.
E no nosso primeiro encontro desse caminho para você se tornar uma dona do plantão, eu convido agora ela, que nos inspirou a iniciar os nossos primeiros passos, que nos motivou desde lá de 2002 a acreditar na enfermagem diferente. E de maneira intuitiva, mas assertiva, ela nos apresentou a enfermagem pós-moderna. Olá, meus amores, donas do meu coração! Meu nome é Patrícia Meirelles, eu estou há 20 anos escolhendo a enfermagem e há 15 anos eu atuo como enfermeira emergencista. Eu tô aqui para entregar a vocês meu ouro. Dominar técnicas e conteúdos, organizar e liderar a sua equipe, nivelar-se sempre por cima em qualquer situação e nunca mais se sentir submissa a nenhum profissional e ter autonomia e segurança para atuar, mesmo nos casos mais complicados como diante de uma intercorrência. Aí você deve estar pensando, calma aí, Paty, eu vou dominar tudo isso e me tornar essa enfermeira dona do plantão? Sim, é exatamente isso que eu faço no meu plantão, o que Priscila faz no setor dela e o que Poliana entrega no Hemodinâmica. E é isso também que as nossas alunas fazem. Olha, isso não é só mais um discurso motivacional, tá? Você não precisa acreditar em mim. Mas eu quero que você veja o relato de algumas enfermeiras que já passaram por essa transformação. Eu sentia que faltava alguma coisa a mais para me dar mais segurança, para me dar mais domínio. Não é que eu não tivesse, mas sabe quando você sente que ainda tem uma lacuna dentro da sua atuação profissional que precisa ser preenchida? Se eu tivesse conhecido o Dona naquela época, teria me evitado muitos sofrimentos. O Dona, ele tem me ensinado a como engajar mais a equipe, isso é importante. Sai dessa postura de passividade e assume realmente uma postura ativa. E isso, para mim, no Dona, é super importante para mim a questão de tomar cada vez mais o meu lugar. Porque quando eu tomo o meu lugar, isso também contribui para minha valorização profissional e para minha satisfação profissional. E eu estou mais empoderada também daquilo que eu sou, daquilo que eu posso, enquanto enfermeira ali no plantão. Eu tinha orgulho de falar, eu sou enfermeira do plantão. E precisar, pode se reportar a mim. Eu não sou recém-formada, né? Eu me formei em 2013. Eu tinha uma prática frágil. E além de eu ter uma prática frágil, eu tinha um grande problema com liderança. Mesmo estudando, eu sempre ficava com aquela sensação. Faltou domínio, faltou delegar. Eu me envolvi demais e esqueci de delegar. Eu fiz o que eu poderia ter atribuído e ter deixado as coisas mais organizadas, uma urgência mais organizada. Então, era isso que me faltava. Eu aprendi a conquistar a minha equipe, atribuir funções. E agora é uma dedicação diferente. Antes a minha dedicação era obrigação, dever. E agora é satisfação. A Dona mudou minha vida. Mudou a minha forma de atuar. Mudou, desabrochou a Rafaela líder, que eu pensava que não existia. São nossas colegas enfermeiras como você, que sofrem os mesmos problemas que os seus, que enfrentam os mesmos desafios no dia a dia. E mesmo com tudo isso, elas conseguiram mudar sua postura e exercer o ser enfermeira de fato, com atitude, postura, sendo reconhecida como referência dentro da sua equipe, dentro do seu plantão. E é isso que vai acontecer. Você vai jogar fora essa camisa de desvalorização, de vitimismo, e vai se concentrar em desenvolver em você a postura de uma gestora de cuidados, de uma fazedora de soluções. A enfermeira pós-moderna, a dona do próprio plantão. Mas eu quero deixar claro aqui para você que não é fórmula mágica, tá? Não é macarrão instantâneo. Eu não acredito em nada que vem rápido. Para mim, o que vem rápido, vai rápido. Foi assim que meu pai me ensinou. Então, não é da noite pro dia. Mas uma coisa é muito certa. Eu vou entregar para vocês o passo a passo que vai dar a vocês direcionamento. Para quê? Para que você dê os passos certos. Entenda, mais importante do que velocidade é direção. Talvez você esteja até duvidando que você é capaz ou duvidando que pode funcionar para o seu caso. A nossa missão nessa semana é mostrar para você que adquirir segurança, autonomia e ser reconhecida são somente consequências de uma postura convicta
e que você pode adquiri-las, porque é 100% treinável. Existe técnica, maneira para isso. Eu sou enfermeira emergencista e trabalho no SAMU há 10 anos. E eu costumo dizer, 1% é genialidade, 99% é o quê? Treino, amor. Treino. É seguindo um passo a passo correto, com um bom direcionamento, que você pode sim, em pouco tempo, ativar em você essas habilidades, sustentada por um repertório cognitivo bem estruturado. A mudança é intuitiva, ocorre no seu dia a dia de forma que você nem percebe que realmente você mudou, que você virou a chave, até que alguém note e te fale. A diferença de uma dona é que ela sabe exatamente como priorizar o que deve e o que não deve ser aplicado naquele exato momento, tendo clareza e direção por qual caminho deve seguir. Então fica aqui com a gente até o final e vamos juntos construir o maior movimento da enfermagem pós-moderna. Já está acontecendo, é real, é palpável. Mas antes de tudo, eu acho muito justo que você saiba como é que eu cheguei até aqui e conheça um pouco da minha história, da minha trajetória. Você vai ver que eu não tenho nada de especial e que certamente eu sou um pouco de você, de como você é, e vivi a história que talvez você até esteja vivendo hoje. Bom, a minha história com a enfermagem começou quando eu tive que acompanhar a minha avó no hospital. Assim, no meio de tantos profissionais que estavam ali atendendo a gente, né? Uma enfermeira, ela se destacou para mim pelo zelo, pela atenção que ela dava tanto para mim como para minha avó. Especificamente, assim, numa visita de enfermagem, sabe? Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, cara, quero ser enfermeira. E aí, assim, nada foi fácil do início ao fim, né? Comecei a estudar para vestibular e, assim, sendo bem sincera, eu nunca fui aquelas super estudantes, aquela super inteligente, que sabia de tudo, que precisava estudar só uma vez e já aprendia. Muito pelo contrário, nada disso. Mas eu tinha uma coisa que poucas pessoas conseguiam. Eu não desistia por nada, eu tava ali comprometida, sabe? Convicta, eu queria aquilo. Tava focada mesmo. E aí, foi. 5 anos de faculdade, diplomazinho na mão, né? Um belo dia eu acordei depois do meu baile de formatura e eu tinha sido promovida a mais nova desempregada da categoria, né? Então, assim, desde o primeiro dia que eu tava formada, eu fui buscar por oportunidades, fui fazer entrevistas e sempre diziam aquela velha historinha, não tem experiência, não serve. Eu tinha um currículo universitário bom, mas eu não tinha experiência. E aí o meu pai, ele sempre tava com aquele discursinho, né? Olha, resolve. Estude e trabalhe. Resolve isso. Eu choramingava e ele, Patrícia, resolve. Estude e trabalhe. Então eu comecei a estudar para residência, né? Comecei a realmente estudar bastante e comecei a trabalhar de graça para um hospital particular. Aqui em Natal eu dava plantões num particular e no público no final de semana, né? Tudo voluntário, porque eu precisava ter experiência realmente para ser contratada, né? Para tentar resolver aquela coisa. E a minha ideia era, já que ninguém me dá uma oportunidade, eu tenho que criar, eu tenho que resolver isso, mesmo que seja sem remuneração naquele momento, né? Um mês depois, a escola técnica me chamou para dar aula à noite, né? E assim, eu lembro que eu sentia até um pouquinho de vergonha, sabe? Mas eu ficava assim, focada na ideia que eu estava estudando e trabalhando. Depois de uns meses, uma universidade particular me chamou para fazer preceptoria de alunos, né? E eu seguia ali naquele ritmo de estudo, né? De aproximadamente 10 horas por dia. À noite eu ia com os alunos para estágio. Eu aprendia, eu estava estudando, eu estava ativa no mercado, espalhando meus currículos e vivendo ali aquele meu processo, né? Subemprego, subsalário, mas eu estava acreditando que aquele era meu processo, né? Eu estava comprometida, tentando entregar o meu melhor. E eu juntava tudo que eu podia juntar e reinvestia em cursos diversos, né? Eu entendia que eu precisava me construir enquanto profissional para ser uma boa opção para o mercado, entendeu? E aí, sabe o que aconteceu? Me chamaram num concurso em 2006. Eu tinha feito um concurso em 2006 e eles me chamaram. Eu torcia para não me chamarem nunca nesse concurso, cara, e eu vou dizer por quê. Eram 3 plantões de 12 horas por semana e R$918. Gente, era R$918. E eu ainda gastava 500 para ir dar os plantões. Então eu chorava, dizendo pro meu pai que aquilo era uma prostituição de diploma, sabe? E ele dizia assim, resolva, trabalhe e estude, minha filha. Para completar, chegou o final do ano e eu, no meu 2º ano tentando residência, não passei nas provas. Então era subemprego,
subsalários, muito estudo, toda a minha dedicação, investimento e 0 oportunidades realmente substanciais. Eu tinha 2 opções. Ou eu me resignava, sabe, me reduzia a minha incapacidade, ou eu tentava criar oportunidades. E assim, só uma pessoa podia fazer aquilo por mim, entendeu? Essa pessoa era eu. Falei, então vamos resolver, né, cara? Fui na internet, pesquisei melhor hospital do Brasil de cardiologia. Achei o INCOR. Fui na lista de aprovados lá da residência do INCOR. Achei um nome diferente. Fui no Orkut e mandei uma mensagem pro menino. Na cara dura mesmo. E a gente começou a conversar sobre oportunidades lá em São Paulo. Isso foi em março de 2009. Resultado, em agosto desse mesmo ano, eu estava de mudança para São Paulo para fazer uma capacitação em serviço pelo INCOR, Faculdade de Medicina da USP. Eu criei essa oportunidade, sabe? Ela não existia. Eu sei que eu criei, porque eu escolhi não me reduzir. Aí, assim, trabalhar de graça outra vez, mas dessa vez eu ia gastar, assim, sei lá, acho que era tipo uns R$1.800 por mês pra eu me manter lá. E eu tava aproveitando todas as oportunidades, gente. Eu tava investindo tudo que eu podia. Eu tava formada há 2 anos, mas eu tava me construindo como profissional e fazendo por mim o que só eu mesma podia fazer, sabe? A minha ideia era essa. E sabe o que eu vi lá no INCOR? Eu vi uma enfermagem, assim, de alto nível. Eram 420 horas práticas ali, meu, todo dia, investindo, buscando ser, assim, excepcional. Eu conheci profissionais extraordinários, eu construí uma rede de contatos, eu experimentei o alto nível que eu via nos livros, né, que eu estudava. Então, assim, eu aproveitei todas as oportunidades, eu fiz tudo que é curso que apareceu. E eu queria ficar lá. Eu fui, inclusive, convidada para o processo seletivo. Que eu era, assim, conhecida como a Bruna era ambulante, sabe? Porque eu era tecnicamente muito habilitada, eu sabia muito. Mas quando chegou na entrevista, eu simplesmente não passei. E, assim, aquilo pra mim, na época, foi, assim, um banho de água fria, sabe? Assim, cara, era como se eu viesse, assim, num ritmo, de repente, assim, bateram com força em mim, sabe? Foi punk. Cara, eu não tenho dúvidas que esse foi um dos momentos, assim, mais difíceis na minha carreira, sabe? Como se fosse, assim, tinha um sonho e eu não entendia porque que eu não estava sendo aceita, já que o meu currículo agora era muito bom, né? Eu tive que voltar para Natal reprovada. Com a sensação de frustração, sabe? Que eu não conseguia explicar. Como é que eu ia explicar para minha família tanto esforço, dinheiro, né? Não se concretizaram no emprego, entende? E assim, esse episódio ele foi meio que um marco na minha trajetória, sabe? Como enfermeira. Foi ali que a chave virou. Técnica pura não bastava. Não era suficiente, entendeu? Não era o que resolvia a minha trajetória profissional. Entende? Isso ficou muito claro pra mim. Eu percebi que o que me faltava era a atitude e as habilidades socioemocionais, as soft skills, sabe? A coisa da postura, sabe? A coisa mais relacional. Eu tava convicta que eu precisava exercer tudo que eu aprendi e desenvolver essa postura, sabe? Essa atitude que me faltou lá na entrevista. E eu tava consciente e eu sabia que eu podia crescer diante daquela fase toda, daquela experiência difícil. Era eu quem precisava realizar e fazer a coisa acontecer. Eu voltei muito convicta do poder da autorresponsabilidade, sabe? E eu me livrei literalmente daquela sombra de submissão, de vitimismo, de não é valorizado, sabe? Não foi de um dia pro outro, foi um processo, sabe? Foi na marra, foi na dor, no conflito, sabe? Eu aprendi que ali eu podia ser protagonista da minha história, né? Eu podia criar oportunidades, sabe? Tá parecendo lindo, né? Mas a verdade mesmo é que eu tava assim, em 2010 ali, eu urrava de chorar, né? Depois de quase 3 anos de muito estudo, muita dedicação, eu ainda tava ali, fazendo uma entrevista de emprego que me oferecia outro subsalário, sabe? Imensas responsabilidades. Eu não queria. Eu fiz essa entrevista, eu falei que eu não podia aceitar o emprego, eu precisava muito do emprego, mas era um salário, assim, uma coisa absurda, eu me lembro. E assim, não foi fácil. Mas eu disse que eu não ia aceitar a proposta de emprego. Eu recusei o emprego, sabe? Eu tava desempregada e eu recusei o emprego. E eu chorei, eu lembro, que eu chorei bastante, sabe? Eu recusei um emprego que eu precisava, entendeu? Mas eu tava comprometida com a ideia de que haveria uma boa oportunidade, sabe? Que fosse, assim, condizente com todos os meus esforços e que me fizesse se sentir valorizada em algum aspecto. Eu agora era uma enfermeira, naquela época, né, com 3 anos de formada, um ótimo currículo, mas eu continuava sem dinheiro, sem um bom emprego. Sangra, né? Dói em vocês, porque assim, eu sentia, era pesado mesmo. E na minha cabeça vinha só assim, cara, resolve, estude,
trabalho, resolve, entende? Era assim. Aí, algumas semanas depois, surgiram oportunidades que dependiam muito de mim. E aí eu falei, cara, vou dar meu tudo. Fiz um processo seletivo na UFRN para ser professora de uma disciplina de alta complexidade. E eu passei em primeiro lugar, sabe? Eu tava muito convicta. Eu tinha certeza que aquele salário, que era quase 3 vezes maior do que o salário da entrevista que eu tinha feito, era muito importante e confirmava as minhas convicções. Era como se viesse aquela vozinha assim na minha cabeça, sabe? Minhas escolhas, meus resultados, minha postura, meu valor. Ali em 2010, diante daquele salário bom, né, daquele emprego bom, a proposta que eu tinha negado sangrando me confirmou que eu estava no caminho certo. Eu me sentia viva, confiante, eu tinha muita energia para entregar. Em 2010, a American Heart, ela trazia novas recomendações, né, para a ressuscitação cardiopulmonar. E eu havia treinado com o próprio Sérgio Timberman. Eu estava em sala para entregar tudo aos meus alunos, sabe? Eu estava ali, pronta, sabe? Feita, convicta, confiante, cheia de energia, de esperança, sabe? Essa era a Patrícia enfermeira depois de dar certo. Deu certo, né? Confirmei. No ano seguinte, eu estava na Universidade Federal do Rio Grande do Sul como aluna especial no ambulatório de cardiologia. Eu passei um mês toda como voluntária lá para aprender a fazer atendimento ambulatorial de pacientes com insuficiência cardíaca. Essa oportunidade surgiu e eu fui lá, aproveitei. Inclusive, nesse um mês, eu conheci os melhores cafés de Porto Alegre. E em 30 dias eu ganhei 4 quilos, minha gente. Eu tenho várias fotos comendo, mas eu não tenho uma única foto lá no ambulatório, né? E aí, dessa experiência, nasceu o meu projeto de mestrado. Eu me sentia, assim, imparável, sabe? Quanto mais eu assumia esse compromisso diante das possibilidades, mais eu reafirmava o poder que as minhas escolhas me davam. Eu estava nutrida de resultados que eu mesma produzi, né, que foram frutos das minhas escolhas, da minha atitude, da minha postura, da minha convicção. Aquela chave virada me proporcionou um mundo, sabe assim, um mundo de experiências. Me proporcionou isso aqui. Dá uma olhada. Bacana, né? Foram muitos anos até que os resultados começassem a chegar de fato, real, oficial. E assim, não foi sorte, não foi por acaso. Existia um caminho, uma maneira, uma estratégia, digamos assim. E tudo começou a acontecer de fato depois que aquela chavezinha virou. Depois que eu entrei na perspectiva de não depender mais do meu currículo, mas sim da minha postura, da minha atitude diante de todos os acontecimentos da minha vida, não apenas no plantão, mas no meu cotidiano, entendeu? E aí, sabe o que aconteceu? Bom, naturalmente, as minhas irmãs se inspiraram na minha trajetória e se tornaram enfermeiras também. E aí, gente, eu tentei ao máximo, né, como irmã mais velha, orientar elas para que elas seguissem um caminho mais assertivo e não precisassem passar por tudo que eu passei e conseguissem também colher aqueles frutos com mais rapidez, né? A coisa do resultado. E aí, o resultado veio. Priscila se formou e saiu direto para um contrato no melhor hospital particular de Natal. Isso lá em 2009. Depois ela passou no concurso do estado, depois para professora substituta na UFRN, depois no mestrado, depois num concurso da rede EBSER. E por último, Priscila recebeu um convite para assumir uma chefia dentro do hospital universitário. Aí você me fala assim, foi sorte, né? Foi coincidência. Deixa eu te contar o que aconteceu com Poliana, a minha irmã mais nova. Poliana se formou em dezembro de 2011. Em janeiro de 2012, ela era residente do Hospital Universitário da Universidade Federal de Pernambuco.
Em fevereiro de 2014, ela concluiu a residência e em março ela passou em segundo lugar num concurso com 8.000 inscritos na rede EBSERH. Em 2015, Poliana era enfermeira hemodinamicista pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Poliana investiu R$30.000 numa pós-graduação. Todo mês ela viajava para o Rio de Janeiro. Depois de 4 anos de formada, ela ainda não tinha o carro dela, mas ela havia conquistado segurança de um bom emprego. Era uma enfermeira hemodinamicista hipercompetente e com um dos melhores salários do estado do Rio Grande do Norte, liderando uma equipe no mais alto grau de complexidade da enfermagem intensiva. Por isso que eu me enchia de tanta indignação quando alguém vinha com aquela conversa de a enfermagem é desvalorizada, enfermagem é tudo desrespeitado. Desrespeitado o quê? Eu devolvi um vigoroso fale por você. Porque na minha casa, nós somos 3 enfermeiras muito bem posicionadas e realizadas com a profissão. E, de fato, nós somos. Não sei se vocês perceberam, mas existiu um padrão. Vocês lembram da minha trajetória subindo e descendo, amarrada em muito estudo, em muito trabalho, em muitos subempregos? Então, eu demorei 8 anos para ter resultados excelentes na minha carreira, de fato. E depois que eu fui guiando as minhas irmãs, elas conseguiram realmente resultados tão bons e até melhores que os meus em menos tempo. Priscila e Poliana, com 1 ano de formada, estavam empregadas e concursadas. Mas não é questão assim de concurso em si, entendeu? Não é isso. Mas a forma com que elas conduziam a enfermagem como missão de vida, como carreira. E ajudavam realmente, não apenas a si, mas a outras colegas nos seus plantões, para assumirem o protagonismo. Hoje, depois de quase 20 anos de trajetória na enfermagem e depois de tudo que nós 3 vivemos, eu cheguei numa conclusão. Isso não foi sorte. Eu percebi que a gente tinha realmente uma trilha, um caminho, uma trajetória, uma ferramenta, um caminho das pedras. E agora, com as experiências de Priscila e Poliana, esse método ele ficou mais robusto, ele ficou validado. É uma maneira replicável de conduzir a carreira de enfermeiras para que elas construam as próprias possibilidades e oportunidades também, né? Através das suas posturas, das suas escolhas, da sua atitude diante das suas vidas, das suas carreiras. E assim, colher segurança, autonomia e reconhecimento. Hoje eu entendo que o DONA, ele já existia desde 2009 e ele foi validado nas nossas carreiras. E é isso que nós vamos ensinar a você aqui nesse evento, como se tornar dona do seu plantão. Você deve estar se perguntando, o que é ser dona do meu plantão assim na prática? Essa é uma linguagem própria que nós criamos para representar, né, a enfermagem pós-moderna, o movimento Nursing Out Challenge, que não trata a enfermagem simplesmente como um amontoado de técnicas e execução de procedimentos, mas se preocupa em posicionar os enfermeiros, elevando o status da profissão e entregando resultados que melhoram desfechos na vida dos pacientes. Você sabia que o DONA é uma sigla e que cada letra representa uma das 4 habilidades fundamentais do nosso método? Pois é, fica aqui com a gente até o final dessa aula que você vai entender cada uma dessas habilidades. A estratégia propriamente dita capaz de mostrar perspectiva para você hoje mesmo. Mas primeiro deixa eu te mostrar uma grande oportunidade que está ali na sua frente e que talvez você não esteja enxergando. Inclusive, eu considero esse o melhor momento da história para ser uma enfermeira pós-moderna. E enquanto muitos reclamam que o mercado da enfermagem está saturado, que isso, que aquilo, você vai literalmente surfar numa onda de oportunidade que eu vou colocar aqui para você. Vou te explicar. Historicamente, existem 3 aceleradores de progresso humano: grandes crises, guerras e pandemias. Abre o teu ouvido, eu vou repetir. Grandes crises, guerras e pandemias. Tem alguma coisa familiar com o contexto atual que estamos vivendo? Pois é. Esses tempos difíceis que estamos passando vai nos trazer um legado de oportunidades para a nossa classe. E a necessidade por enfermeiros, ela está cada vez mais evidente. Inclusive, a princesa da Inglaterra, a Kate Middleton, está liderando esse movimento da nossa classe, o Nursing Out Challenge. E aí você me diz,
Você acredita mesmo que a enfermagem pós-moderna, a enfermagem que representa a categoria com maior nível de confiabilidade no Reino Unido, é que precisa se ajustar a você e as suas limitações? Digo mais. Da mesma forma que há quem diga que a internet é o futuro, quando na verdade é o nosso presente há anos, eu posso garantir a vocês, as habilidades emergentes são o seu hoje, o seu agora. A chave para você conquistar um bom emprego, para você exercer suas funções com convicção, para dominar seu plantão, para ser enfermeira realmente líder e que define entre vida e morte diante dos seus pacientes. Aí você diz, mas eu só quero passar num concurso, Patrícia. Você também vai precisar dessas habilidades. Se eu disser a você que os seus próximos 2, 5, 10, 15 anos dependem essencialmente do desenvolvimento dessas habilidades emergentes. De maneira contrária, se você opta por não ser parte dessa transformação, tudo bem. Você certamente estará fardado a compor aquela estatística de 9 milhões de enfermeiros incapazes de suprir as necessidades do mercado de trabalho. E vale ainda considerar a enfermagem uma das profissões que dificilmente vai ser robotizada. Isso porque nós trabalhamos com a consciência humana, ou seja, com a capacidade de se conectar, de perceber, de cuidar. A inteligência, ao contrário, que é a capacidade de processar dados, tá? Essa sim será superada pela inteligência artificial até 2025. Só que hoje ainda não existe previsão de como e quando um computador vai alcançar a consciência humana. Você entendeu agora por que as autoridades como a ONU e a OMS estão preocupadas com o mercado desprovido de enfermeiros qualificados? Entenda, você acredita que as autoridades estão preocupadas com o número de enfermeiros? Na verdade, não estamos falando de números, e sim da qualidade dos profissionais formados. Hoje, a própria Unesco reconhece que os métodos formativos tradicionais não estão alinhados com as necessidades emergentes de um mercado de trabalho em frenética modificação. As exigências extrapolam o quesito técnico e exigem essencialmente habilidades socioemocionais. Não é o que você sabe, é o que você faz com o que você sabe. Isso pode parecer uma realidade até distante do nosso país, mas olha o que está acontecendo aqui no Brasil. O CFM, o Conselho Federal de Medicina, tentou derrubar a consulta de enfermagem, prevendo a perda de espaços nos consultórios médicos, ocupados por algoritmos, computadores, realizando diagnósticos e prescrições. Mas isso não aconteceu, então hoje há a possibilidade de se abrir um consultório de enfermagem, tá? Isso é mais uma porta que se abre do mercado para nós enfermeiros, para nossa categoria. Sem falar da infinidade de serviços que podemos prestar fora do ambiente hospitalar. Ser dona do plantão, enfim, não é só para quem trabalha em hospital. Deixa eu te mostrar. Consultórios de enfermagem para hipertenso, para diabético, para cardiopata, para pacientes de doenças autoimunes, crônico-degenerativas. Cuidados dermatológicos também é a área de atuação da enfermagem para enfermeiros. Os cuidados estéticos, na verdade, assistência a mulheres no puerpério, ali no período da maternidade. Educação em saúde para doentes com condições crônicas, né? Cuidados paliativos ou cuidados proporcionais também é uma área. Clínicas, os serviços, os consultórios de deshospitalização. Agências para oferecer treinamentos em cursos de primeiros socorros. Por falar nisso, você conhece a Lei Lucas? É lei. A Lei Lucas, ela determina que todos os estabelecimentos de educação infantil e espaços de recreação treinem anualmente seus professores e funcionários em relação à prestação de primeiros socorros. Me diz uma coisa, quem é educador nato? Quem é o profissional que melhor pode atender essa demanda que já existe aqui no Brasil? É lei, minha gente, é lei. O mercado, ele implora por profissionais diferenciados. E eu posso provar isso. Dá uma olhada aí nesse print. Isso aí é o mercado. Ele diz que não tem boas opções. A gente recebe demandas
de gerentes de hospitais pedindo indicações de enfermeiros que já tenham passado por nossa formação e que tenham se destacado em relação à postura, à atitude, às questões relacionais, pois eles não conseguem preencher pré-requisitos de ordem socioemocional. Olha, é esse tipo de solicitação que nós recebemos de grandes hospitais. Minha gente, tá faltando profissionais gabaritados. Os diretores de hospitais estão ajoelhados pedindo um profissional diferenciado. Eles querem postura, atitude, eles querem donas do plantão ocupando o lugar que é seu. Não é que você não tenha oportunidade de emprego, é que você não está pronta para atender às exigências do mercado. As necessidades pós-moderna exigem posturas diferenciadas. As necessidades de cuidados de saúde da população estão aumentando, são crescentes. As mudanças sociodemográficas, o envelhecimento da população determinam demandas de saúde crescentes. Agora, olha aqui para mim e me responde. Diz aqui para mim. Quem faz educação em saúde? Quem explica sobre os esquemas medicamentosos? Quem orienta em relação às interações medicamentosas? Quem auxilia em cuidados proporcional? Quem faz visita domiciliar? Quem atende à beira-leito? Quem supervisiona cuidados de saúde? Quem trata feridas, lesões? Quem é o profissional formado para instruir outras pessoas em relação a primeiros socorros, a formação de cuidadores, de idosos, por exemplo? Diante de toda essa problemática, você acha realmente que falta oportunidade de trabalho para o profissional competente, para o enfermeiro pós-moderno? Gente, o mercado não está saturado. Ele está saturado, sim, de profissionais comuns, medíocres, que continuam na média, na margem, achando que um diploma na mão vai resolver sua vida. Mas, Patrícia, com essa nova lei do piso salarial, os hospitais estão demitindo enfermeiro e contratando para outros cargos, né? Para não ter que pagar o piso. A gente viu reportagem assim, né? Olha, pensa aqui comigo. Se você pensa que o piso ele é uma ameaça para o seu emprego, é porque você ainda não entendeu que é você que não está preparada e ainda não é capaz de mostrar o seu valor para ser digna de R$ 4.750. Você acha mesmo que os hospitais funcionam sem enfermeiras? Você acha que eles vão demitir todo mundo? Ou será que isso não vai servir como um verdadeiro filtro para os melhores profissionais que honram aquilo que ganham e fazem a diferença para os seus pacientes e para suas equipes? Eu mostrei para vocês no print. Há sim muitas vagas disponíveis que não conseguem ser preenchidas porque os recrutadores não acham esse profissional diferenciado. E para finalizar esse assunto de piso, esquece. Aqui a gente não fica olhando para baixo e depositando as nossas expectativas num piso. A gente olha para cima, para o teto. O céu, ele é o limite quando você consegue exercer e mostrar o seu valor de verdade. E olha, quanto você vai ganhar com isso, aí é você quem vai decidir, a depender das suas escolhas. Porque para profissional competente, não falta oportunidade. Eu acho que deve ter ficado claro para você que o fator externo do mercado, ele tá bem favorável pra gente, né? Eu espero que esteja bem claro para sua cabecinha. Mas a questão que fica, e acho que a mais relevante de todas, é: e o fator interno? Você se sente preparada e capaz de assumir esse papel de uma enfermeira de excelência e agarrar as melhores oportunidades? Aí você pode estar pensando: Patrícia, eu tô encantada com esse mundo de oportunidades que você mostrou. Mas esse negócio de enfermagem pós-moderna, de habilidades emergentes, de futuro do trabalho, soft skill, parece muito complicado para minha realidade. Calma, parece muita coisa, mas lembra que eu te falei que eu tenho um método, um caminho das pedras, e que é simples. Eu quero que você dê os seus primeiros passos já aqui, nesse evento. E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. Eu te apresento os 4 passos fundamentais da nossa formação. O método Dona do Plantão. Me acompanhe. D-O-N-A. D. Domine técnicas e conteúdos. O conhecimento,
Os algoritmos, os protocolos, os guidelines, as recomendações nacionais e internacionais vão dar a você repertório cognitivo para decidir com segurança e se posicionar. Organize e lidere sua equipe. Estruture sua atuação e a atuação da sua equipe com base no trabalho colaborativo e nos elementos determinados pela American Heart, que compõem a dinâmica de equipe de alto desempenho. Treine para liderar com segurança e acabar com um caos, por exemplo, no intercorrência. Nivele-se por cima. Não existe hierarquia entre você, enfermeira, e qualquer outro profissional da equipe multidisciplinar. Use a sua postura para elevar status da profissão, se comunique de maneira assertiva e segura. Você é o gestor dos cuidados, a força motriz, o elemento central do ecossistema de cuidados. E por último, atue com autonomia, exerça seu papel com convicção, comprometimento e imenso senso de autorresponsabilidade. Você é o principal elemento dentro da rede de cuidados e todas as definições precisam passar por você. Inclusive, é assim que acontece na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá. Exerça o seu repertório cognitivo e a boa liderança centrada nesses elementos que compõem a dinâmica de equipe, garantindo uma atuação eficaz. Se você dominar essas 4 habilidades com maestria, pode ter certeza que você entregará resultados máximos. E aí você vai ser reconhecida como dona do seu plantão em qualquer lugar que você trabalhar. E é justamente o que nós vamos te passar em detalhes na aula 2. Nós vamos te ensinar a fundo como aplicar as 4 habilidades do Dona na prática diante de uma abordagem inicial. E eu quero que você pratique no seu ambiente de trabalho. Então fica ligado que a nossa aula 2 está ainda melhor. É a aplicação realmente do nosso método, ampliando as suas convicções. E se você ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo que a gente vai responder pessoalmente, tá? Pode interagir com a gente lá no Instagram, vamos deixar sempre um canal aberto com caixinha nos stories, direct, enfim, qualquer dúvida manda pra gente. Nós somos o futuro do trabalho, a enfermagem pós-moderna. E se você ainda não nos segue, vai lá no Instagram, Dona do Plantão. Lá nós vamos trazer informações complementares sobre o evento e tirar as dúvidas de vocês. Aproveita, tira um print aqui dessa aula, posta e marca a gente. Pra gente realmente fazer esse movimento ser algo real, ser algo realmente aí dissipado para toda a enfermagem brasileira. Nos encontramos na aula 2. Beijo! Escolher o Dona me fez ver a oportunidade onde eu só estava vendo problema. Eu estava passando por esse momento, eu estava quase desistindo de empreender, e aí eu lembro que eu tive uma conversa com Patrícia. E aí agora eu me emociono porque eu tive uma conversa, eu disse a ela, né, que ela nem sabia disso, mas eu ia desistir. E não desisti por quê? Eu não desisti porque, caramba, eu preciso me nivelar por aqui. Eu não preciso me nivelar aqui por baixo. Mudou. Minha atitude, minha postura. E eu não falo só no plantão, eu falo na vida. Mudou. A forma como eu me posiciono. E hoje, toda essa autonomia, essa liderança, hoje eu consigo me reconhecer sim como líder de uma equipe. Hoje eu consigo. Então, assim, são coisas que o Dona me proporcionou que eu não encontrei. Olha, é para transformar vocês em um profissional que as pessoas vão olhar e vão dizer, eu quero ser fulano, eu quero ser igual a fulano. Sim, ninguém vai ser igual a ninguém, mas é nivelar-se por cima. As pessoas, é uma tecla muito batida da Aprimora, essa questão de nivelar-se por cima. Só é batida até a hora que você muda a realidade de uma vida. Depois que você muda a realidade de uma vida, você internaliza e você entende por que é nivelar-se por cima.